Hello, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou a Iana e hoje a gente vai falar um pouco sobre métricas de time. Será que a gente realmente mede do jeito certo? Não. E ao meu lado hoje eu tô acompanhada dos hosts Clécius Martinkoski. Acertei? Acertou, Iana. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai descobrir quantos programadores a gente precisa pra trocar uma lâmpada, né? Olha só. E você já ouviu a voz dele. Tem a voz mais inexorável desse podcast. Luiz. Inexorável, olha só. Essa vai pro meu LinkedIn. Hoje a gente vai descobrir o que tá na mente de um metrosexual. Ai, meu Deus. E hoje a gente tá com um convidado muito especial chamado Ivan Lampert, é isso mesmo? Pode ser também, Lampert. Então se apresenta pra gente, ô Ivan. Claro. Bom, o meu nome é Ivan Lampert, eu sou squad leader e coordenador na Contabilizei, que é o maior escritório de contabilidade online do Brasil. É uma empresa com foco tecnológico e na inovação, com o produto final sendo a contabilidade online. Atualmente, nesses meus dois papéis, eu exerço tanto a função de agilista, eu trabalho com métodos, práticas e frameworks para o desenvolvimento ágil de software, como também faço a gestão de pessoas lá. E utilizo bastante métricas no dia a dia. Show de bola! E essa semana tem bastante coisa boa lá na comunidade da Impulso Network. E quem tá aqui de novo para contar pra gente é a Ana Brasil, né, Ana? Fala, pessoal. Então você que é criador de conteúdo e tá super disposto a palestrar, propor debates, compartilhar conteúdo ao vivo, então se liga então no Call for Papers da Impulso Talks. Lá são aceitas pessoas de qualquer natureza, seja coisas técnicas, soft skills. A gente cuida de toda a estruturação de divulgação dos canais pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, e também a gente faz toda a estruturação da ferramenta para sua apresentação. Você não tem que esquentar a cabeça com nada disso, viu? Para você submeter é através do nosso formulário, vou deixar aqui no link da descrição, e fica na guarda da aprovação, tá bom? Eu convido você para conhecer a nossa curadoria de conteúdos da Impulso Network. Lá são compartilhados vários conteúdos interessantes, tá? Dos membros da comunidade. E se você também tem algum conteúdo bem massa, assim, que te trouxe um insight bem bacana e quer compartilhar com a gente algum artigo, algum post, podtag, vídeo, passar pra frente também esse conhecimento, você pode estar submetendo, tá? Esse conteúdo no nosso site. Ele também pode surgir na nossa changelog, através da nossa newsletter. E também é uma forma de estar salvando esse conteúdo para referências futuras, né? Se você quer submeter, basta você estar acessando o Rocket Chat, tá mencionando lá o hashtag curadoria em qualquer canal, tá bom? E também você pode estar submetendo através do link do nosso formulário, eu vou estar deixando aqui na descrição do PodTag. Galera, temos várias oportunidades em aberto também aqui na Impulso, viu? A grande maioria 100% remota, então você está em busca de novos desafios, novos projetos, aquele que é a sua cara. Dá uma olhada lá na listinha de oportunidades abertas e não deixe de aplicar naquela oportunidade que você acha que é a sua cara, que você acha que vai ter um match bem legal, tá bom? A chance de quem cria conteúdo ou gosta de compartilhar conteúdo ter o seu espaço numa comunidade aí, mais de 22 mil pessoas, né? Todos os links vão estar aqui na descrição do episódio. Então corre lá e faz o teu cadastro, é de graça, e entra na comunidade impulso.network. Como que a gente pode definir, então, métrica de time? Diretamente para você, que é coordenador e trabalha diretamente com isso. O que você avalia que é uma métrica? Legal. Fazer um rápido parênteses também. Meu grande objetivo hoje no podcast é tentar desmistificar algumas coisas ao redor das métricas, tá? Tirar alguns preconceitos e tentar mostrar como métricas são legais e como elas podem ajudar bastante a gente no projeto. Bom, métricas, eu, como utilizador assíduo, costumo dizer que as métricas, na verdade, são aspectos de um time, de um produto que a gente pode medir, são aspectos mensuráveis, para que, de alguma forma, a gente consiga identificar oportunidades de melhoria e saber se, de fato, qualquer ação tomada teve um impacto positivo ou negativo. Avaliar o efeito, né, de alguma atitude que você fez, né, ou alguma ideia que a empresa está seguindo. Isso, exato. Muito se fala em melhoria contínua, principalmente quando nós falamos nessa onda de agilidade, mas às vezes uma ação proposta, ela não necessariamente resolve aquele problema de fato. Então, as métricas são interessantes até para você tirar a subjetividade. É interessante citar também que as métricas, às vezes, elas nem existem ainda. Você determina a métrica para você chegar
chegar nela, né? Então, muitas vezes, ela precisa ser uma meta a ser alcançada também. Sim. Essa parte das métricas é interessante, e agora que você também mencionou a questão de ela ser uma meta, e no contexto atual ao qual eu estou inserido, no momento que eu estou passando com 2 times da empresa, a gente tem utilizado a métrica não como uma meta, mas sim como um diagnóstico. Usando uma metáfora que eu gosto bastante de corrida de Fórmula 1. Teve um colega meu, desenvolvedor, que acabou me ensinando. Em uma corrida de Fórmula 1, tudo é medido, tudo é metrificado, né? Até a pressão do parafuso da roda dianteira direita. Mas o piloto, enquanto ele está no Fórmula 1, ele não está preocupado na pressão daquele parafuso, ou em quanto de consumo de combustível ele tem. Está preocupado em vencer a corrida. Então ele usa métricas por uma questão de diagnóstico. Eu gosto muito dessa metáfora, para mim ela fez muito sentido, e é mais ou menos dessa forma como eu venho aplicando dentro do time, onde a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, que é a geração de valor, é atender nosso usuário, nosso cliente de uma determinada forma. Quando a gente não consegue atingir nosso objetivo, ou mesmo atingindo o nosso objetivo, mas a gente procura métricas como diagnóstico de oportunidades de melhoria. Legal. E assim, dessa questão de métricas, é interessante a gente tentar imaginar que a Fórmula 1, beleza, eu estou medindo ali dados, valores, é uma coisa quantitativa, eu tenho valores ali, eu tenho valores mensuráveis, eu tenho medidas, mas e como é que você faz com as qualitativas? Como é que você mede a performance de um desenvolvedor ou de um time, se isso é medido ou não é? Como é que você mede a relação, a produtividade, a eficiência, a qualidade de código? Essas coisas que, na verdade, são as mais relevantes para o software e são as mais difíceis de serem medidas de forma quantitativa diretamente, né? Sim, com certeza. Então, na empresa existe uma cultura muito forte de OKRs. A própria companhia tem a adoção de OKRs anuais e trimestrais também. Então os times acabam, como consequência natural, utilizando também desse método, tá? O que a gente busca como carro-chefe são os OKRs, ou seja, a gente busca entender algumas métricas de valor mesmo que a gente vai conseguir atingir. Então, métricas, eu procuro tirar subjetividades, tá? Então, valor e eficiência, como mais pra frente eu vou citar alguns cases e exemplos também, eu procuro utilizar métricas quantitativas, porque ela traz um benefício um pouco mais tangível pra gente saber, beleza, a gente melhorou ou não melhorou? Ou quanto a gente melhorou, ou quanto nós pioramos dado um determinado fato, acontecimento e tudo mais. Então, a gente acaba utilizando o quê? A gente utiliza os OKRs, a gente monta o nosso planejamento trimestral, definindo primeiramente os OKRs que nós queremos perseguir, que nós queremos alcançar, esse é o nosso objetivo, nossa meta, e a gente começa a acompanhar eficiência e qualidade e saúde também, obviamente, saúde do time, para saber, beleza, como que a gente está, como a gente consegue ser mais eficiente, como a gente consegue ter melhor qualidade e também sem prejudicar a saúde do time em prol daquela métrica de eficácia, de valor. Então, por exemplo, eficiência, a gente começa medindo também eficiência de fluxo, eficiência de código, qualidade a gente mede muito a saúde do time, aliás, a gente mede muito a saúde do time, qualidade a gente costuma olhar ou para uma matriz de conhecimento, bugs. A métrica que nós vamos estar olhando depende muito da dor atual para a gente conseguir atingir aquele OKR. Legal. E assim, dessa questão de métricas, eu acho legal a gente colocar até pro ouvinte que, assim, se puder dar alguns exemplos concretos de métricas mais próximas do desenvolvimento, porque assim, tem muita gente que você fala em métrica de time e o cara já pensa, puto, o cara vai me cobrar a quantidade de código por dia. Já vi empresas assim, acho ridículo, imagino que você também, mas é legal a gente começar a diferenciar o que é uma métrica válida do que é uma métrica absurda, justamente pro pessoal entender qual que é a métrica boa, qual que é a métrica sacana, né? Tem as métricas de vaidade também, né? Que só... Sim. Eu não só aqui incomodando. Então, cara, é uma pergunta, extremamente pertinente, uma das maiores dores que eu vejo. A gente está falando de métricas, enfim, por questões de trauma, né? Eu posso falar com propriedade, também já passei por situações assim, mas agora na posição de trazer, nesse cargo que eu atualmente ocupo, trazer justamente algumas métricas, eu começo muito pela cultura, tá? Onde para mim é o mais importante. Então, a primeira coisa que eu tenho muito claro na minha cabeça, e eu tento passar a todo momento pro time também, é que as métricas não serão cobradas, porque, que nem você falou, sei lá, tem que ter commits, tem que ter linhas de código. Cara, métricas moldam comportamentos. Eu acho que esse é um dos principais pilares quando a gente está falando de métricas, né? Então, se você cobrar linhas de código como produtividade do desenvolvedor, cara, no outro
você vai ter 5.000 linhas de código com certeza. Aquele código. Exato. É a hora de dar o NP, aquele NPM install ferrado. Você vai começar a trazer um monte de biblioteca que você nem precisa. Exato. Verdade. Quebra a linha até onde não precisa. Aí você vai ver comentário no código. Exato. Então, esse é um aspecto principal, primário, né? É que se você cobrar uma métrica, beleza, você vai ter comportamento de acordo com aquela métrica. Teve uma situação que eu vivi que tinha um objetivo de negócio que era diminuir o número de bugs reportado pelo cliente. E só isso. E essa era uma métrica que o time foi altamente cobrado, né, exigido. E o que acabou acontecendo beleza, o time acabou removendo da tela do usuário o botão de reportar bug. Pronto, melhor solução impossível. Com certeza, você não queria essa métrica? Então toma aí a sua métrica que você queria. A primeira coisa que eu pensei, você reduzir o número de bugs. Exato. Corta o cliente, pronto. Não vai ter cliente para reclamar. Essa parte de cobrança de métricas, ela é extremamente complicada, assim. Às vezes eu ainda acabo, por mais que eu tenha ciência disso, eu também acabo caindo nessa armadilha, mas digamos que a gente está falando de uma eficiência de fluxo, né? Quando a gente está falando de Kanban, principalmente, a gente tem um cálculo de eficiência de fluxo. E eficiência de fluxo é dado o tempo que eu levo em produção, quanto tempo de fato eu trabalhei em cima daquela tarefa. E quanto menor for o tempo que essa tarefa ficou parada sem ninguém mexer, melhor é a minha eficiência de fluxo. Beleza. Cara, se eu cobrar eficiência de fluxo, ou se eu cobrar, por exemplo, um tempo, a tarefa tem que chegar em produção em 2 dias, em 3 dias, se eu cobrar lead time, se eu cobrar time to market, cara, um desenvolvedor ou qualquer pessoa pode olhar para mim e falar assim, é isso que você quer? Então é isso que você vai ter. Amanhã de manhã todas as tarefas vão levar um dia para chegar em produção, certo? Eu acabei gerando efeitos colaterais, ou seja, uma quebra não tão adequada assim das atividades, colocado em produção de qualquer jeito. Então é muito perigoso quando a gente passa a cobrar métricas. Eu acho que a primeira grande questão é quando você tem ciência disso, já ajuda bastante. E eu acho interessante colocar também que, assim, quando a gente fala em métricas, principalmente quando você fala isso para um chefe, e eu falo como alguém que está nessa posição, apesar de eu não gostar dessa classificação, mas acredito que o pessoal vê isso de forma muito, muito clara, né? Assim, tem muitos... Do salário você não reclama, né? O salário de chefe ninguém nunca reclama. O problema é o pejorativo, o salário ninguém tá reclamando. Na verdade, assim, dentro desse modelo, o pessoal tá acostumado com aquele chefe no termo pejorativo, né? Aquele cara. E é normal, tem muita empresa de tecnologia, mesmo que vai querer cobrar a quantidade de linha de código, ela vai olhar pra métrica e ver uma oportunidade de como é que ela mede, quem que ela demite e quem que ela não demite. Então é muito difícil você desvencilhar esse comportamento e conscientizar de que a métrica, na verdade, ela é um auxiliar, né? É mais uma coisa que vai te ajudar a diagnosticar, como você falou, e não uma coisa que vai ajudar a julgar efetivamente o desenvolvedor. E aí que eu queria entrar nessa seara, assim, qual que é o desafio de você trabalhar com essa cultura? Tanto com o escalão mais alto da empresa, falar aí pro teu superior e pro superior dele, que beleza, eu meço esse pessoal aqui, mas você não pode julgar o pessoal pelo que eu tô medindo. Porque se você fizer isso, é tipo o gato de Schrödinger lá, o troço que nome complicado igual o meu, assim. O gato de Martinkowski. Gato de Martinkowski. Se você observar o experimento muda, né? Então, se você observar o desenvolvedor e tentar medir e cobrar por aquela medida, você afeta o desenvolvedor. Como é que você trabalha para conscientizar essa cultura dentro da empresa? Eventualmente, sim, a gente ainda tem algumas métricas que são métricas de vaidade, querendo ou não, em algumas situações. Mas tem um aspecto, tentando responder a tua pergunta, que ela é relativamente complexa, né? Sim. Uma coisa que eu gosto bastante é a questão de valor, né? Primeiro ponto, eu não costumo medir times nem medir pessoas. Eu meço o produto e o processo. Eu acho que é mais interessante quando você não acaba colocando um certo peso em cima das pessoas, nem em cima do time, mas sim no processo. Se torna mais anônimo a métrica também, para acabar não pesando sobre... Porque senão você tem como rastrear quem causou, né? Isso. Até porque, vamos lá, o que é mais importante, até quando a gente está falando no ambiente de segurança psicológica, o que é mais importante é a situação, é o acontecimento, e não quem fez o quê, ou achar culpados, né? Principalmente quando a gente está falando sobre essa parte de alto escalão também, levar muito para o time a questão de propósito, né? Então, começando um trabalho com o time primeiro e depois com alto escalão, porque de algumas métricas, principalmente para a parte do time. Cara,
Por que é tão importante eu colocar rapidamente um item em produção? Quanto antes eu colocar um item em produção, antes eu consigo validar o valor dele, antes eu consigo verificar se eu estou indo para o caminho certo, se eu preciso fazer uma adaptação ou pivotar, né, o meu produto. Antes eu consigo medir o meu OKR para ver se de fato eu estou gerando valor. E antes eu consigo mostrar, diminuir um pouco a ansiedade de alta gestão, direção, com relação à entrega de valor. Então, começando como o círculo dourado, começando pelo propósito, começando pelo porquê, já é uma forma de ajudar bastante o time a entender o propósito de algumas métricas. Porque, como a gente estava falando antes, a questão de cultura. Então, se as pessoas não se sentem seguras, acaba acontecendo, de certa forma, as pessoas acabam burlando a métrica. Natural, totalmente natural. Então, eu vou muito pelo propósito e do porquê de algumas métricas, tá? E aí, quando eu vou chegar, por exemplo, para gestão ou direção, eu vou muito por métricas de valor, métricas de negócio. Porque, querendo ou não, no final do dia, é isso que importa, né? E não importa se a gente está falando de um órgão público, um órgão privado, ou uma ONG, uma empresa filantrópica, eu preciso gerar valor. Existem alguns investidores ali e tudo mais. Então, eu mostro a geração de valor, eu mostro alguns ponteiros de indicadores de valor, no caso, os OKRs, movimentando. Quando eles não movimentam de um certo período até outro, aí eu levo os demais indicadores para mostrar, olha, a gente teve problema aqui, com base no que mostram os indicadores, estamos tomando tal e tal ação para tentar sanar ou mitigar isso daqui, e mais pra frente eu vou conseguir te mostrar se a gente conseguiu resolver ou não. Então eu já estou atuando em cima disso. Mas o que eu tento levar, e aí, de novo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conscientização que demora um pouco, é o foco muito maior nos indicadores de negócio mesmo. Certo. E dessa questão do indicador de negócio, até eu acho que é bem interessante isso que você colocou e bem pertinente, que uma dificuldade que o desenvolvedor tem muitas vezes é entender onde é que o trabalho dele se coloca dentro da organização. Então muitos desenvolvedores eles têm aquela dificuldade de entender esse código que eu estou fazendo, essa feature que eu estou desenvolvendo, o que isso vai agregar para o negócio. Eu acho que uma métrica dessa ela ajuda inclusive a dar esse norte para o desenvolvedor e dizer, o que você está fazendo tem um propósito, tem um objetivo e o cliente vai usar. Então eu acho que isso casa, a métrica casa muito bem com a cultura, uma sem a outra não fecha, não casa. Verdade. Tem uma coisa que eu gosto bastante dos 3 pilares da motivação: propósito, maestria e autonomia. Então, beleza, propósito, eu acredito fortemente que para você estar... Não precisa ter um propósito, você precisa saber por que você está fazendo determinada coisa, né? Então, propósito eu costumo trazer justamente os OKRs para mostrar, cara, tudo isso que você está fazendo, eles vão impactar desta forma a companhia. Então, são indicadores de negócio, são indicadores normalmente até estratégicos da companhia. Como a companhia tem a definição dos OKRs bem a nível estratégico, altamente estratégico, os OKRs do time, a gente faz uma relação direta com os OKRs da companhia, ou seja, de que forma os OKRs do time tracionam aquele OKR da companhia e tracionam o crescimento da companhia. Começando com esse propósito que eu tento levar para o time, já trago também a parte de engajamento e motivação. Falando em motivação, a parte de maestria. Então, de novo, eu procuro alguns indicadores, algumas métricas que me ajudam a trazer maestria técnica e negocial também para o time, né? Então, se eu identifiquei algum ponto, ou se o próprio time apontou algum ponto técnico, seja de conhecimento ferramental, bugs, ou alguma prática, alguma coisa, beleza. Como que a gente pode medir isso para tomar alguma ação e saber se depois deu certo ou não? E o último ponto, que é a autonomia, eu costumo até falar para as pessoas, cara, se você quiser trazer um camelo pro escritório, fica à vontade, tá? O que importa é que é o trabalho mesmo. Então, a autonomia é uma coisa que eu ainda não tenho pedido, acho que não é necessário, mas eu acredito nesses 3 pilares da motivação, então eu uso muitos indicadores para me ajudar nesse quesito também. A gente falou bastante de métricas positivas, métricas que moldam o comportamento, mas elas existem? Existe uma contramétrica? Ah, legal. Baita pergunta. Eu mencionei antes um exemplo, aliás, um case, sobre a questão de métrica do bug reportado pelo cliente, né? E aí, beleza, a gente foi lá e removeu o botão. Pronto, beleza. Então, até no livro um livro de OKR, que é Meça o que Importa, alguma coisa assim, não lembro o nome em português, mas ele menciona lá justamente sobre contramétrica. Então, por exemplo, temos que diminuir o número de bugs reportados pelo cliente. Porém, uma outra métrica que a gente pode utilizar o nosso NPS precisa estar em tanto. Então, eu tenho uma contramétrica justamente para me ajudar com aquela
da primeira métrica, né? Se eu fosse falar também, precisamos ter, sei lá, triplicar nossa base de clientes. Se for só isso, até eu conseguiria fazer se você me der um orçamento ilimitado para questões de marketing. E aí, então é interessante ter contramétrica justamente isso, para você conseguir balancear, né? Então, cara, você tem que triplicar a quantidade de clientes, mas o teu orçamento de marketing não pode passar de tanto, ou deve ser de tanto, alguma coisa assim. Então, ter contramétricas é bem interessante para justamente nos ajudar a gente não pode atingir certo objetivo a qualquer custo. Exato. Interessante. É tipo colocar muito desenvolvedor quando não tem tantas demandas assim. Ou o inverso, né? Tem tantas demandas e precisa da mão do desenvolvedor. Então, você precisa deixar o seu time dançando conforme a música, né? Tudo um equilíbrio de informação, de medição também. É verdade. É bem por aí. De que maneira que a gente pode aplicar as métricas, por exemplo, dentro das cerimônias, por exemplo, dentro da retrospectiva do Scrum? Bacana. Tenho ultimamente visto algumas questões, algumas situações. A retrospectiva dentro do Framework Scrum, ela é utilizada para melhoria contínua, certo? Aí entra a minha pergunta. Como você sabe que você está melhor? Você fez digamos que você tem uma cadência, né, de 2 semanas para a questão da sprint. E como é que você sabe que nessa sprint você está melhor do que 2 semanas atrás? Você fez a retrospectiva, fez a melhoria contínua, mas você está melhor ou não está? Então, às vezes, o que normalmente acontece, e, de novo, posso falar com causa porque fiz muito, beleza, eu faço uma retrospectiva, levanto alguns planos de ação e nós ficamos nas 2 próximas semanas para executar esse plano de ação. Mas, efetivamente, aquele plano de ação pode não resolver o problema, né? Pode não sanar aquele problema, ou pode resolver de forma baixa, de forma não tão interessante assim. Então, esse é um ponto também que eu procuro, tá? Saem algumas métricas de como eu posso saber se eu estou no caminho certo ou não. E outro ponto interessante também para a retrospectiva, que eu venho adotando bastante, é eu poder levar métricas para a retrospectiva mesmo. Então, um exercício que eu já fiz, eu levei para a retrospectiva alguns gráficos, algumas informações com relação à eficiência do nosso fluxo do Kanban. Quanto tempo eu estava levando até colocar em produção, quanto tempo de fato eu estava trabalhando em cada atividade, e a gente começou a identificar alguns padrões, algumas etapas de gargalo. E aí o próprio time teve entendimento daquilo, teve a visão de, cara, mas olha, tá ficando muito tempo em tal etapa, sei lá, aguardando para subir para produção, tá ficando muito tempo ali mesmo, é onde tem que ficar muito tempo. E aí eu entro só como facilitador e como provocador, mas e aí, o que a gente pode fazer para resolver? Então o próprio time tem um entendimento da importância de algumas coisas e traz algumas ideias. E aí, não necessariamente uma outra retrospectiva, mas eu posso fazer no meio de uma sprint ou 2 sprints depois, alguma coisa, eu meço de novo aquela eficiência de fluxo e mostro para eles, olha, viu que determinadas ações que a gente tomou gerou tal e tal efeito, gerou tal e tal resultado, olha que interessante isso. Então, a retrospectiva eu gosto muito de ler o momento do time e trazer a dinâmica, a proposta retrospectiva mais adequada para aquele momento. Então, eu tenho me baseado muito em cima de métricas. Então, o time tem um problema lá de geração de valor, beleza, então vamos tentar discutir em cima dos OKRs que não está dando certo. Ou está levando muito tempo para a gente conseguir validar de fato algo em produção. Vamos olhar daqui a pouco para eficiência de fluxo. O time tem um clima pesado no time, ou alguma coisa assim, o time não está muito feliz. Existem métricas interessantes de saúde do time, de felicidade do time. Então eu faço esse levantamento prévio e levo para uma retrospectiva, a gente discute sobre os pontos mais críticos, levanta algumas ações, sim. E numa próxima retrospectiva, um tempo depois, eu volto a medir e a gente vê se gerou o resultado que era esperado ou não. O interessante das métricas na retrospectiva é que, mesmo você não alcançando elas 100% em cada retrospectiva que você faz, você consegue medir a produtividade, a progressividade que elas vão se melhorando ao longo das retrospectivas, no caso, né? Isso, é verdade. E dentro dessa questão das métricas, aí eu até fiquei curioso. Por exemplo, você definiu lá uma métrica, a velocidade, o fluxo Kanban, né? Como é que alguém que hoje está no ponto 0, tá pensando em medir linha de código para ter alguma coisa para medir, porque não tem o que medir. Como é que essa pessoa começa a pensar em medição? Quais são os passos? Porque eu acho que não é um trabalho muito simples de pensar nas métricas certas, nas contramétricas exatas, pensar no efeito colateral. Como é que você coloca isso na balança e como é que você mede se você está medindo certo?
Além disso, queria só complementar também. Dentro da pergunta, você acha que se a pessoa sair medindo também tudo que tem pela frente é positivo porque a quantidade de dados? Ou por outro lado, tipo, é esforço demais, tá medindo o que não precisa? Acho que complementa, né, a pergunta. Sim, claro, com certeza. Pergunta quase filosófica. A primeira coisa, e o que eu mais gosto de falar é, cara, só comece. Comece medindo alguma coisa, tá? Se você quer medir alguma coisa, só comece, dê o primeiro passo. Só que também não saia medindo tudo, porque você vai virar escravo dessas informações. Você vai virar escravo, aliás, dessas medições, né? De ficar coletando todas essas coisas. E você pode morrer afogado por isso tudo, né? Sem saber muito bem para que caminho seguir. Eu dou um exemplo, posso dar um exemplo até com a parte de OKRs. As OKRs eu tinha um entendimento do valor de se medir a questão de negócio e eu comecei aplicando. No início foi difícil, beleza, já sei algumas coisas que eu preciso evitar, devo medir da próxima vez. Eu acho que é um processo justamente de melhoria contínua, onde você vai melhorando a forma como você vem medindo. Um grande problema, vejo uma grande armadilha, é que às vezes a gente fica muito em métricas de vaidade. Então, justamente, aí, quando... muito papo de agilista, talvez. Cara, o meu lead time ali, meu time to market tá em 2 dias, olha que foda. E meu throughput tá extremamente alto. Bom, beleza, mas isso é só métrica de vaidade. Qual é o impacto disso pro negócio? Você vai medir esse fluxo, na verdade o cara tá pegando todas aquelas tarefinhas simples, pequenas, que o time joga a pontuação baixa, só pra deixar essa pontuação legal, e aquelas feature massa que é lucro, estão tudo no backlog lá, porque não saíram porque o cara quer ter uma métrica legal, né, cara? Exato. E o legal é que, às vezes, só faça, né? Comece fazendo, que nem eu comentei antes. Aí você pode dizer, mas às vezes o cara vai medir errado, vai medir uma coisa que não deveria. Às vezes é interessante, porque justamente você entende o que não fazer, ou o peso, ou o problema de fazer algumas coisas ruins. E aí, de novo, por isso que eu falo com extrema causa. Eu tive muitas métricas de vaidade, principalmente no início, quando eu comecei com uma leitura mais forte em cima de data-driven. Então eu tinha muitas métricas de vaidade. E aí eu comecei a me questionar, e também recebi questionamentos de pessoas com cabeça muito bacana também. Beleza, cara, você tem um throughput extremamente alto, mas e aí, o que isso significa no teu negócio? Qual é o impacto pro teu negócio, né? O pessoal tá liberando coisa muito rápido em produção, mas isso que estão liberando em produção já é algo que gera valor, já é algo que usa, você já consegue ter um feedback do valor daquele item entregue. Cara, se não, poxa, só lamento, você tem uma métrica de vaidade que não vai te levar a lugar nenhum, sabe? Então, esse eu acho que é um cuidado inicial com métricas de vaidade. Também só dê o primeiro passo, né? Dê o primeiro passo, faça e fique constantemente observando o que você tem coletado de métricas e como você tem utilizado essas métricas. Também passei por um período onde eu media muita coisa, me faltava foco, e isso o OKR me ajuda bastante. No próprio método OKR, ele orienta você ter poucos OKRs, pouquíssimos, 2, 3 OKRs, para justamente você ter um foco. Então, aquilo me deu me gerou uma epifania que eu comecei a olhar para tudo que eu estava olhando. Então, algumas métricas eu comecei a eliminar e eu comecei a olhar para o time. Tá, o que tá doendo agora? Tá doendo, sei lá, tá um ambiente assim. Então o ambiente precisa melhorar. Beleza, então vou deixar um pouco de lado algumas métricas e vou focar mais em alguns indicadores de saúde do time mesmo. Você faz a priorização, então. Exato. Então é uma lenda fazer uma medida, por exemplo, fazer uma métrica de cada setor, por exemplo. Eu vou fazer do setor de análise, ou eu vou fazer do setor de teste, por exemplo. Então isso é uma lenda urbana que você não deve medir cada um. Você tenta medir como um todo e tirar o que mais tem de valor para agregar para o seu negócio crescer, né? Pois é, então, eu não diria que seja uma lenda urbana, porque tudo depende de contexto, né? Hoje, para mim, sim, no contexto que eu estou vivendo, no momento que eu estou vivendo, até o momento do time, não faz sentido eu medir em áreas isoladas. Daqui a pouco pode ter um contexto onde sim, faça até sentido. Quando a gente está falando de Kanban, eu estou falando de um fluxo de serviço completo, um Discovery Delivery, daqui a pouco, meu Discovery é extremamente rápido, mas meu Delivery é extremamente demorado. Beleza, então deixa eu olhar cada uma das etapas do Delivery para identificar um gargalo. Então, possivelmente, eu vou estar olhando para a etapa de desenvolvimento, olhando para a etapa de teste, tentar identificar uma oportunidade de melhoria, tentar identificar um gargalo, um problema, eliminar isso e voltar a olhar como isso tem se comportado. Mas eu acho que a questão de certo e errado, ela varia de contexto para contexto, né? Mas como você falou de áreas, a forma como eu costumo atualmente olhar é por áreas, mas não áreas de time. Eu costumo olhar por outros prismas. Por exemplo, eu olho por um prisma de eficácia, que eu uso os OKRs. Tem times que utilizam KPIs, enfim, qualquer outro indicador de negócio.
eu olho para eficiência, então a gente, como eu comentei, a gente olha para eficiência de fluxo do Kanban, para qualidade e para saúde. Então, cada ação que a gente vai tomar, às vezes um pouco mais brusca, mais repentina, eu fico só de olho nesses 4 para ver o que piorou. E naquele prisma, naquela perspectiva que piorou, eu costumo atacar e olhar com mais cuidado para aquele indicador. Principalmente a questão de saúde de time, né? Às vezes a gente tem negócio e não atingiu o objetivo, a gente vai pivotar, beleza. E eu fico só olhando para a métrica de saúde de time para ver como nós levamos, como nós abordamos a pivotagem, como isso impacta o time. Pra ver se a gente precisa abordar de uma forma diferente ou alguma coisa. Então eu fico monitorando por esses 4 prismas. E uma coisa que eu queria também, quando eu falo de eficiência, o que a gente tem olhado, e isso se enquadra principalmente nos times atuais, na empresa atual, eficiência de... Só que isso é algo extremamente polêmico, é extremamente difícil, filosófico, como você faz para chegar numa eficiência de código, né? Então, o que a gente tem adotado agora, a gente contratou um serviço que é o Git Prime, por exemplo, onde ele é acoplado em cima do nosso repositório de código, e ele faz uma série de análises, uma série de cruzamento de informações, e ele nos fornece várias informações, vários números, né, várias métricas. A gente não costuma olhar para cada uma delas de forma isolada, a gente sempre tenta olhar um conjunto, mas ele também traz a eficiência de código do desenvolvedor, por exemplo. Então a gente vai acompanhando ali também. Certo, e dentro desse modelo das métricas aí, eu acho que até, assim, se eu entendi corretamente, a perspectiva de você não medir demais, ou de você não pegar uma métrica isolada e você ficar no meio termo ali entre ter uma visão míope, né, olhar só para um lado e tudo tá estragando, parou de vir bugs, mas agora a índice de satisfação tá lá embaixo. E ao mesmo tempo você não querer olhar para tudo ao mesmo tempo, porque daí você perde na resolução, né? Então você olha para aquele painel com 40 monitores e você não consegue enxergar detalhe nenhum deles. Então você tem que achar um meio termo que faça sentido pro teu negócio, e isso é extremamente subjetivo, né? E aí eu volto uma questão que eu coloquei assim, essa subjetividade, ela volta na questão da métrica qualitativa, só que agora com uma metamétrica, né? Como que você mede a métrica? Como é que você mede a eficiência da métrica? Como é que você mede que você está medindo certo, né? Assim, eu sei que é uma pergunta bem capciosa, mas é interessante da gente pensar, porque se você pensa em melhoria contínua do processo de medição, você precisa ter métricas das métricas, né? Sim, é verdade. Hoje eu não tenho... eu tento fazer uma leitura do conjunto, né? É que também tem uma outra questão. Como a gente falou bem lá no início, que a questão de métricas a gente volta muito para uma questão de cultura, certo? Então, para você ter métricas que realmente vão te fornecer uma informação, um dado relevante, você precisa trabalhar essa cultura dentro do time. E trabalhar também uma cultura de segurança psicológica, ou seja, onde as pessoas não vão ter medo de serem, entre aspas, sinceras naquela métrica, né? Não vão tentar burlar aquela métrica. E aí começa já um trabalho em cima das métricas. Mas se eu estou medindo a coisa certa ou não, eu acho que, falando agora por case real, por caso real e momento, eu vou muito pelo conjunto. Então, se eu estou cobrando alguma coisa de eficiência de forma errada, beleza, a gente não está conseguindo atingir um certo valor de negócio, a nossa qualidade está baixa, mas poxa, a gente está fazendo de forma eficiente. Tá, mas será que eu estou olhando da forma certa? Agora me veio à cabeça uma história que eu não lembro em que acontecimentos, foi na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, que os aviões que retornavam à base, alguns aviões não estavam retornando à base. E então os engenheiros começaram a olhar justamente para os aviões que estavam retornando e começaram a observar aonde que tinham uns furos de bala, né, os buracos, para poder fortificar aquela área, né, para poder deixar ela mais robusta para aguentar ainda mais. E curiosamente, beleza, fizeram uma leva de novos aviões e curiosamente a mesma quantidade de aviões não retornou. Ou seja, aquela solução proposta não resolveu efetivamente o problema. E um matemático chegou e fez uma observação da seguinte forma: não, mas espera aí, os aviões, essas regiões que têm o furo de bala são justamente as regiões, as partes do avião que aguentam os tiros, aguentam a porrada e conseguem voltar. Vocês deveriam estar olhando justamente para as partes onde não tem tiro de bala, porque provavelmente ali, quando o avião foi abatido, provavelmente ele levou o tiro naquela região. Dito e feito, então os engenheiros passaram a reforçar ainda mais aquela parte e um número muito maior de aviões passou a retornar. Então, às vezes as métricas, sim, a gente pode estar olhando para uma métrica que a gente acha, não, é isso mesmo, é isso daqui, mas, cara, na verdade não é uma visão totalmente de fora. Hoje eu tô me baseando em algumas métricas que pode ser que daqui a um tempo realmente eu olhe para trás e
e fale, cara, aquela métrica não fazia sentido. Eu acredito que isso seja um processo natural da melhoria contínua, tá? O meu grande objetivo sempre é tentar identificar esses gaps o mais rápido possível, porque se eu tô olhando uma métrica que eu venha a descobrir que seja uma métrica de vaidade, eu justamente consigo eliminar ela e consigo procurar uma métrica mais apropriada. Ou eu tento olhar para as outras métricas para ver se tem algum tipo de disfunção aparecendo, algum tipo de sintoma aparecendo em uma outra métrica. Então, se daqui a pouco eu estiver cobrando por métricas de eficiência, alguma coisa assim, talvez isso respingue na métrica de saúde do time, por ele estar se sentindo desconfortável com alguma coisa. Eu acredito que é muito mais um processo de observação e melhoria contínua mesmo. Você chega naquele ponto que você começa a cobrar, não, a gente tem que aumentar a quantidade de entregas dentro dessa sprint. Daí você vai ver o nível de qualidade do código cai. Por quê? Porque os caras estão trabalhando 24 horas para conseguir manter a entrega eficiente, né? E às vezes você não está medindo horas de trabalho do time, é uma métrica que para você não fazia tanto sentido antes e agora começa a fazer sentido porque você apertou de um lado, sobra para o outro, né? Então você tem que estar o tempo todo reajustando suas métricas para entender. Acho que é um desafio grande, né, cara? Você conseguir descobrir o que você tem que medir para você não medir demais e para você não medir de menos, né? A corda bamba que você fica ali em cima, né? Acho que é algo bem interessante para uma questão de capacidade analítica, né? De quem está facilitando ali, quem está puxando a partir desses indicadores e métricas, é ficar de olho qual o impacto daquelas métricas em cima do time. De novo, você tem métricas que não estão te gerando impacto para o negócio, não estão gerando valor para o negócio ou para a empresa, cara, deveria reavaliar, né, aquela métrica para ver se ela ainda faz sentido. Tem uma questão, a gente falando sobre a parte cultural também, que eu gosto bastante. A gente está falando muito de métrica de quem está sendo medido, certo? Que talvez possa gerar algum tipo de desconforto, ou às vezes até tem um dogma, caralho, agora eu vou ser medido, puta que pariu, é tudo métrica nessa porra. Faz parte, normal, também passei por isso. Já ouvi isso, inclusive. Exato. Já ouvi e já falei, né? Eu já ouvi e já falei. Já ouvi e já falei. Quem nunca? Então, além da questão de saúde, eu uso a métrica, por exemplo, para eu saber se eu estou fazendo um bom trabalho. É uma coisa que eu gosto de pensar bastante, mas como eu consigo... Vou dar um exemplo bem besta, mas talvez pode ser extremamente aplicável. Digamos que eu quero um aumento, eu quero uma promoção ou alguma coisa assim, no meu cargo de coordenador, por exemplo. Como eu posso provar para a companhia que o time que eu atuei, que ele está melhor agora do que quando eu entrei? Como é que eu posso comprovar o meu trabalho? Como é que eu posso mostrar para a companhia que eu fiz um bom trabalho? Ou como é que, digamos que não seja por uma questão de comprovação para a companhia, mas como eu sei se eu estou sendo um bom profissional, se eu estou fazendo meu trabalho de forma correta? Então eu uso os indicadores como uma autoavaliação também. Cara, eu sugeri uma determinada ação, nós tomamos um determinado caminho e refletiu negativamente na métrica de saúde do time ou na métrica de qualidade do projeto que a gente está desenvolvendo, né? Então eu sei também se eu estou fazendo um bom trabalho ou não, né? E eu gosto também de pensar que um líder, ele deve ser medido ou avaliado com base no desempenho do time. Então, se eu tenho um time que está gerando constantemente valor, e um bom valor, que essa entrega de valor ela com qualidade, se o time tem uma saúde bacana, eu costumo julgar que o líder está fazendo um bom trabalho também ali naquele time, né? Agora os líderes falando, viu? Vou mostrar para os funcionários. O maior compartilhamento da história aqui. A gente falou bastante na parte de qualidade, de como a gente poderia medir. Existem matrizes, existem frameworks ou ferramentas que a gente consiga medir esse nível de qualidade dentro do time? Sim, você pode... Eu vou dar um exemplo de uma questão extremamente simples que gerou um impacto muito grande dentro do time. A gente gerou no Excel uma matriz onde as linhas eram as pessoas e as colunas eram tecnologias, e em outra matriz onde as linhas eram as pessoas e as colunas eram conhecimentos negociais. Simplesmente um Excel. E isso gerou insumos, assim, muito ricos, porque a gente conseguiu identificar oportunidades de fazer pair programming, ou seja, tem uma série de pessoas com conhecimento alto em determinado assunto e uma pessoa com conhecimento mais baixo, cara, aí tem uma oportunidade de alguém poder fazer um pair programming e poder melhorar o conhecimento daquela pessoa. A gente identificou oportunidades de fazer treinamentos,
a gente identificou oportunidades. A gente tem uma prática também que é o Dev Beer, onde o pessoal se reúne semanalmente por um determinado assunto do dia a dia, do cotidiano, para tentar resolver. Então a gente encontrou oportunidades de assuntos para levar justamente nessas situações, né? E só fazer um parênteses, uma coisa extremamente interessante, a gente está olhando muito para qualidade, eficiência técnica com essa matriz, né, de conhecimentos e também com o Git Prime nessas análises de código-fonte. E a gente conseguiu medir coisas bem interessantes. Por exemplo, qual é a eficiência de um treinamento, de um determinado formato de treinamento? Vamos fazer um treinamento, sei lá, sobre Kotlin. Então tá, vamos fazer um treinamento de que jeito? De tal e tal forma. Beleza, depois vamos medir o nosso conhecimento, vamos ver se aquele formato foi o melhor ou não. E isso é interessante para todos os públicos, no meu ponto de vista. Para a companhia conseguir ajudar a procurar um formato, sugerir um formato mais adequado para valer o investimento daquelas pessoas estarem ali fazendo treinamento, e para as próprias pessoas também. Para as pessoas procurarem outras formas, outros formatos, para elas conseguirem absorver mais conhecimento. Então a gente conseguiu medir a eficiência de treinamentos, de workshops, justamente com a parte de métricas, e algo que se tornou bem interessante. Também da matriz de conhecimento, a gente conseguiu mostrar com dados e dados e fatos não há argumento, certo? Então a gente vai mostrar através disso qual é o impacto de um desenvolvedor saindo do time, qual é o impacto de um desenvolvedor entrando num time. Então por exemplo, quando um desenvolvedor entra no time, a média de conhecimento negocial cai. Qual é o impacto disso, por exemplo? Um cara, ele tá buscando ajuda, entendimento negocial com outro desenvolvedor, então ele acaba sugando um pouco da produtividade de outro desenvolvedor. A gente conseguiu trazer outros insumos, né? Às vezes o conhecimento técnico de algumas coisas também cai. Então a gente conseguiu mostrar, assim, qual a importância, qual é o impacto de pessoas entrando. Às vezes a gente tem aquela velha máxima, né, que 9 mulheres grávidas dão à luz em um mês. Né? Muito gerente acredita nisso. Muito gerente. Não tá entregando projeto, soca desenvolvedor lá que a gente vai conseguir. E nem sempre isso é verdade, né? E essas métricas foram interessantes porque a gente conseguiu mostrar com fatos. Olha, não é por aí. Até interessante para você comprovar algumas coisas que hoje a gente pega de forma dogmática do Agile, né? A gente pega como um axioma para poder trabalhar, por exemplo, um time tem que ter até 6 pessoas. Um time tem que ser até 2 pizzas para alimentar, como diz o Jeff Bezos. E, beleza, a gente vai ficar dizendo qual que é o tamanho de um time aqui o tempo todo, eu vou ficar discutindo X, vai ficar discutindo Y, mas com métricas a gente pode dizer, a partir de tantas pessoas, tal métrica começou a cair, tal métrica aumentou, isso é bom, isso é ruim, isso gera tal impacto para o negócio. Acho que faz muito mais sentido, você tem muito mais insumo para corroborar do que ficar batendo a minha verdade é melhor que a tua verdade, né? Sim. Eu não sei quem falou, mas dizem que tudo que você tem são opiniões, você fica com a sua que eu fico com a minha, né? Me traga dados. Faz muito sentido. Eu acho extremamente interessante. Eu bato muito na tecla de cultura, tá? A cultura, pra mim, é a base de tudo. Cultura engole a estratégia no café da manhã. Se você for procurar uma ferramenta, uma estratégia, uma prática diferente e a cultura não estiver bem fortificada, bicho, morreu na praia. Então a cultura é uma coisa que eu bato muito forte. Então eu tento mostrar pro time também, além do propósito de algumas métricas, cara, com algumas métricas, quem tem a ganhar é o time. Então, que nem você falou, daqui a pouco com muitas pessoas, algumas coisas começam a ser prejudicadas. Às vezes a eficiência do time, às vezes a saúde do time, às vezes a qualidade pode ser prejudicada, não sei, mas é um caso, né? Você consegue mostrar, olha pessoal, viu, tem esse impacto, isso é ruim pra vocês. E como consequência é ruim pra companhia, né? Então a gente consegue fazer alguns experimentos e logo medir. Se a gente for pensar em testes unitários, por exemplo, por que são extremamente interessantes? Porque você consegue antecipar o feedback de quando dá merda de forma muito rápida, certo? Quando é merda, você tem uma segurança muito grande daquilo que você está fazendo. Eu acho que métricas tem um pouco desse sentimento, sabe? Eu consigo botar algumas métricas, consigo fazer pequenos experimentos. Eu consigo fazer experimentos daqui a pouco dos mais loucos possíveis. Vamos botar uma chopeira ali, um barril de chopp no ponta da mesa e vamos ver qual é o impacto disso no time, né? E eu consigo medir, cara, melhorou, tá, show de bola, então eu tô seguro que essa foi uma boa decisão. Não, piorou, não, então peraí, vamos remover o chopp, vamos, quem sabe, trazer um suco, alguma coisa assim, um refrigerante. E ver como... agora tem mais gente hospitalizada por acidente de trânsito depois do trabalho.
Ou a Blitz vai pegar antes de chegar em casa, né? Aumentou a produtividade, mas aumentou a pontuação na carteira de todos os funcionários. Que curioso, aumentou essa métrica aqui. Quero ver tirar essa métrica, hein? Falar em coisa boa, falar tipo de chopp, falar de saúde, né? Então, assim, como que a gente consegue medir a saúde do funcionário, a saúde da pessoa do time? Tem alguma prática, alguma ferramenta que você utiliza, Ivan? Pela quantidade de café que ele consome. O café deve ser uma métrica boa, hein, cara? Não pro financeiro. Não é aquela coisa, consumo de café por linha de código produzida, né? Pô, deve dar pra fazer um paralelo legal nisso aí, hein? A parte de saúde do time, eu enquanto coordenador, além de métricas, claro, aí tem as coisas mais a parte de PDIs, one-on-ones, cultura de feedback dentro do time, certo? Mas especificamente de métricas, a gente experimentou alguns formatos na Contabilizei, e um formato que tem gerado insumos mais interessantes é o Squad Health Check Model do Spotify. O Spotify criou essa ferramenta para ter uma ideia de como andavam a saúde dos times de produto, tá? Então, é uma ferramenta bem interessante, bem bacana, onde tem vários pilares, onde a pessoa vai colocando uma pontuação. Interessante desse indicador do Health Check é que ele não considera um fato, ele não considera uma métrica existente, ele considera sentimento das pessoas. Como eu me sinto com relação à facilidade de release, como eu me sinto com relação à qualidade do código, como eu me sinto com relação se eu estou gerando valor ou não, ou se eu sou participativo ou não na tomada de decisões. Então, ele vai muito para esse viés de medir a saúde, né, do time, das pessoas, e ele te dá esses prismas, esses pontos de atenção. Eu, por coincidência, hoje eu facilitei uma retrospectiva totalmente baseada nos pontos mais críticos de um health check que eu levantei previamente e levei para lá. Então a gente começa a discutir de forma mais focada, entendeu? Então eu não vou para retrospectiva para perguntar o que foi bom, o que foi ruim. Eu falo, não, olha só, com base no que vocês apontaram, a gente está com um problema, sei lá, na facilidade de release. Então tá, o que a gente pode fazer para melhorar esse ponto? A gente está com um problema que a gente não se sente tão jogador do time, né, do projeto. A gente se sente mais peão, ou seja, top goela down as coisas. Beleza. O que a gente pode talvez propor, o que a gente pode pensar em fazer para justamente melhorar isso? Então a gente toma algumas ações, executa essas ações e um longo tempo depois eu consigo medir de novo. E esse indicador do Spotify se mostrou ser bem eficiente no quesito saúde de time. Mas esse eu acho que, excepcionalmente ele entra muito naquela questão do impacto da cultura, mais do que todos os outros, inclusive. Porque quando você fala de saúde do time, se você colocar um desenvolvedor novo do time, que não case com o time, que não tenha a mesma cultura, que não tenha a mesma visão, você desce todas as métricas lá embaixo e até você entender que é porque o cara não tem perfil para aquilo, acho que deve ser muito difícil. E você medir o nível de satisfação das pessoas com as outras pessoas é uma coisa complexa. Verdade. Porque o cara fica naquela, putz, se eu falar mal do cara aqui, eles já vão associar, vão demitir o cara e vai ser culpa minha, mas eu não quero que ninguém seja demitido por minha culpa. Então eu acho que deve ser um ponto, o mais complexo possível é a relação entre pessoas, né? Essa é a grande questão de ciências humanas, né? Ciências exatas é 1 mais 1 é sempre 2. Agora, uma pessoa mais uma pessoa, cara, você não tem como saber o que vai gerar a partir disso, né? É bem complicado. A diversidade de ideia, opinião. Exato. Cultura. Exato. Mas uma coisa que eu acho que é bem interessante ressaltar é métricas não são salvadores do mundo, né? Eu gosto de utilizar as métricas como um diagnóstico, mas existe uma questão cultural muito maior, muito mais forte por trás disso. Então, quando a gente tem questões de saúde, questões de relacionamento, é extremamente importante você ter uma construção de um ambiente seguro e uma cultura de feedback constante também. É interessante estender essa cultura de métricas, inclusive, para todos os setores da empresa, não só para o time de desenvolvimento, né? Que aí você constrói essa cultura na empresa inteira, porque não adianta estar só no time de desenvolvimento e as outras partes, né? Verdade, bem mencionado. Eu acho que vale um podcast dedicado só para falar sobre OKR. Depois que eu conheci o método, mudou assim muitas coisas como eu via, né, o projeto, o time, condução e tudo mais. E o que é legal, dando até o exemplo que eu vivo hoje, a companhia tem a definição, por exemplo, dos indicadores de negócio,
e ela dá autonomia para as áreas, de como as áreas vão trabalhar desde que tracionem, desde que movimentem aquele indicador de negócio, né? Então as outras áreas, sim, elas também passam a ter um indicador de negócio, inicialmente, né? Ao qual elas precisam estar olhando, precisam estar alinhadas, aquele é o norte, aquele é o objetivo, e elas também montam suas próprias métricas, indicadores. Aí a gente vai em indicadores desde, falando em atendimento, existem SLAs, existe qualidade do atendimento, com NPS, ou alguma outra métrica assim. Mas sim, eu acho que é extremamente importante, porque é muito difícil, ou pelo menos eu acredito que seja muito difícil você pensar em melhorar alguma coisa sem saber se é possível melhorar aquilo, né? Ou sem saber quanto você pode melhorar. Ou sem saber se, beleza, vou melhorar alguma coisa, eu tomei uma ação, mas e aí, aquilo de fato melhorou? Ou quanto melhorou? O que ainda pode melhorar? Eu acho que sim, métricas são bem interessantes para todas as áreas. Ela serve mais como, assim, falando da experiência aqui, eu também tenho trabalhado com OKR no último ano aí, né? Então, legal. Na Impulso a gente usa muito, assim, leva muito a sério OKRs, tem consultorias, tudo. E é uma coisa que eu nunca tinha trabalhado com isso. E foi muito legal, porque primeiro que você tem o norte do todo, né? Você consegue acompanhar outros times e ver o futuro da empresa baseado naquilo que foi definido como objetivo, né? Então realmente acho que vale um episódio sobre OKRs, que ele rende com certeza aí 1 hora, 2 horas. Mas eu vejo que é muito legal porque as KRs, elas servem como um guia, né? Não como uma cobrança. Nós precisamos chegar nessa meta, que às vezes elas estão mostrando que você não está chegando ao objetivo por uma falha de algum processo que você pode corrigir a tempo de atingir aquele objetivo, ou não chegamos a esse objetivo porque falhou conhecimento, falhou uma cultura que eu posso mudar no próximo trimestre para chegar a um objetivo final maior, né? No nosso caso aqui nós temos um objetivo de 2 anos, né? Então trimestralmente você vai dando aquela ajustada e conhecendo melhor o time, conhecendo melhor o que você tem na mão. Então acho que realmente métrica como um todo, e você como um consultor e como um coordenador, né, de métricas, vai saber, né, dizer melhor que métricas ela serve mais para um guia e nós aprendemos mais sobre nós mesmos e sobre o que a gente tem capacidade de melhorar do que um chicote, né? Ó, você não bateu, beleza, pega tuas coisas e vai embora, né? É verdade, com certeza. Como eu mencionei antes, é muito mais fácil você olhar para as métricas e culpar e julgar o processo, o sistema, o produto, que efetivamente pessoas, né? E também você leva propósito para as pessoas, você leva conscientização. Olha só, não tá o problema. O que a gente pode fazer para resolver? E aí você dá autonomia para as pessoas proporem soluções para poder atingir um determinado objetivo. E assim, pra gente puxar agora um pouco pro ouvinte entender assim que nem tudo são flores, que nem tudo é tão bonito quando a gente tá falando. Você podia citar alguns casos curiosos que você passou, que você viu de métricas, de aplicações de métricas, que foi assim, curioso, engraçado, não deu certo, deu muito certo e você não imaginou que ia dar. Eu acho que é legal pra gente colocar assim, tipo que, beleza, é legal você errar, é legal você tentar e é legal você tentar de novo depois, né? Sim, com certeza. Um primeiro ponto interessante, que para mim foi uma surpresa, eu mencionei antes o case que eu levei para prospectiva, a análise de fluxo no Kanban, né, para mostrar quanto tempo a gente está levando para botar um item em produção e quanto tempo efetivamente a gente trabalhou em cima disso. E gerou discussões muito ricas, gerou discussões extremamente interessantes que superou minhas expectativas, né? Então isso foi muito legal e isso me mostrou ainda mais que se você começar pelo propósito, você expõe o problema, você leva uma dor e dá autonomia para o time tem conscientização, ele compra aquele problema e propõe soluções muito mais ricas, muito mais valiosas do que você mesmo poderia pensar. Então esse é um ponto, acho que extremamente interessante. Um ponto de cuidado, como eu mencionei antes, métrica de vaidade. Esse é um ponto que eu tive bastante e foi um banho de água fria quando um desenvolvedor que eu tenho maior admiração e tudo mais lá na Contabilizei, ele me questionou, tudo bem, cara, você tá movimentando um monte de caixinha no Gira, você tá movimentando um monte de coisa, tem um monte de coisa chegando em produção, mas e aí? O impacto disso pro negócio? Então, pra mim foi um choque de realidade assim, e aí eu comecei a pensar bastante em métricas de vaidade e como eu poderia evitar elas, né? Então esse pra mim foi um choque pessoal muito grande e até por uma questão de pensar, não, mas peraí, como eu sei que eu tô fazendo um bom trabalho, né? E tudo mais. Então esse eu acho também um ponto bem interessante, bem legal que eu passei, que eu vivi. E justamente quando eu tinha essas métricas de vaidade, eu tinha certa cobrança, que eu cobrava muito do pessoal em cima disso. E realmente, de fato, as coisas começaram a chegar muito rápido em produção, mas não geravam valor nenhum.
começou a ter muitos problemas de dependência entre tarefas, né? Então, tipo assim, o item chegou em produção, daí, então agora dá pra medir o OKR, ou agora já dá pra usar em produção, então? Aí, não, calma aí, jovem, calma aí, porque tem mais um trenzão chegado aí com muito mais coisa, porque é tudo dependente. Então, comecei a ver problemas de quebra de histórias e tudo mais, justamente por isso. Uma outra situação que eu vi também, é quando tinha cobrança por store points. Uma coisa muito legal de se falar, mas extremamente horrível, é quando a gente faz comparações. Quando a gente faz comparações entre times ou comparações entre pessoas, eu acho que é o maior tiro no pé com bazuca que qualquer gestor pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Então eu vivi uma experiência onde eu recebi uma comparação entre o time que eu tava com um outro time por questão de store points. Mas outro time entrega muito mais store points, Aí, é store points? Tá bom, beleza, a gente vai fazer alguma coisa pra entregar bem mais store points. O que fez, obviamente, começou a chutar bem mais store points. Antes, um item que levava 3 store points, começa a botar 8 store points. Porque store points por si só não quer dizer absolutamente nada, não quer dizer porra nenhuma, né? O pessoal quer associar com horas já, né? Não, um store point é 2 horas, então significa que você tá fazendo menos horas do que outro time. Exato. Cara, isso é um problema muito grande e que eu tento cuidar muito para justamente não ter esse tipo de comparação, porque são contextos diferentes, são momentos diferentes e tudo mais. Então, de novo, se você cobrar alguma coisa, você vai ter aquela métrica, cara. Você pode cobrar o QR, você pode cobrar o que você quiser, você vai ter, mas não necessariamente você vai ter um resultado interessante, né? Eu acho que você falou sobre lições e coisas pro ouvinte. Eu acho que o principal de todos seria cuidado com comparações. Muito mais do que estar medindo a coisa certa, medindo a coisa errada, medindo pouco, medindo muito. Cuidado com comparações, porque isso é altamente mortal. Não, legal. Vamos partir então pro fechamento do episódio. Eu queria agradecer ao Ivan por todo esse banho de conhecimento que nós tivemos agora aqui. Foi um baita episódio. Eu gostei pra caramba. Que bom que gostaram. Inclusive, fica o convite aí pro episódio do OKR. Quando a gente gravar, já temos um convidado. Olha sim. Aí. Com certeza, me contatem sim, que eu sempre à disposição. Foi muito bacana ter conversado. Se eu conseguir fazer pelo menos um ouvinte ter uma visão um pouco diferente sobre métricas, entender que até que não é um bicho papão assim, pode nos ajudar bastante, eu tenho meu propósito alcançado. Não, eu entendi perfeitamente, cara. Agora a gente vai pagar desenvolvedor por commit feito, cara. Perfeito. É isso aí. Aprendeu o episódio, né? Acho que o pessoal tem essa resistência aí porque ninguém gosta de trabalhar com Excel. Verdade. Eu quero deixar aqui meu agradecimento, mais sincero agradecimento pelo convite. Foi muito bom esse convite, foi muito bom esse assunto. Eu acho que é algo, na minha visão, extremamente importante de ser dito, de ser falado. E foi gostosa a conversa. Eu acabei de ver o tempo aqui, passou quase 1 hora de conversa e eu nem vi o tempo passar. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E você da comunidade, por favor, não esqueça de acessar o site podtag.com.br e entrar na nossa comunidade do Discord, onde a gente fala sobre tecnologia e você entende tudo demais que a gente coloca aqui durante os episódios. Queremos medir reações e comentários. Aprende a falar o nome do Clécius, esse tipo de coisa. Aí sim, hein? Então, muito obrigada por hoje. Tag abraços. Tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.